Glória a Deus! 47 anos de evangelização, de amor, de trabalho para o reino de Deus, porque aqui é um prédio, aqui é um ambiente, mas a igreja somos nós, eu e você. Diga para o seu irmão, nós somos a igreja de Jesus. É isso. Povo mais lindo da face da terra, povo de Deus, povo que vai morar com Jesus na eternidade. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. A pastora Regina contou aqui um pedacinho, né? Pastora Regina, a Raíza também, e assim, nós temos muita história, muitos acontecimentos nesse lugar. Eu louvo a Deus por ter chegado até aqui com os irmãos. E que o Senhor nos receba em todo momento com ações de graças, possamos sempre oferecê-lo diante de tudo que temos vivido e passado. É uma bênção muito grande estarmos aqui como igreja, abraçando, recebendo, acolhendo, cuidando, arrebanhando, depositando a fé, a esperança, o compromisso com a palavra. Nós não somos uma igreja de ficar com novidades, com coisas fora da Bíblia, mas nós somos uma igreja comprometida com a Bíblia, com a razão verdadeiramente de sermos seguidores de Jesus Cristo. Porque há muito modismo, né? Há muitas novidades, muita gente surfa nessa onda. Eu estou fora. Eu prefiro continuar na minha visão tradicional de viver em Cristo. É claro que algumas formas a gente vai tomando, mas surfar na mudança de muita coisa é problemas. Eu quero, irmãos, ministrar aos vossos corações uma palavra. Obrigado. Uma palavra de Deus para a sua vida, para as nossas vidas, numa visão assim, desse limiar. Eu creio que nós estamos no limiar de grandes transformações do advento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para levar a igreja. Eu não tenho mais dúvidas nenhuma de que falta mais alguma coisa, não. Todas as profecias, todos os sinais, todos os acontecimentos catastróficos, todas as manifestações no mundo ecológico, no mundo humano, social, na ciência, todas essas evidências já aconteceram. Só estamos aguardando a volta de Jesus. Amém, igreja? Você pode aplaudir o Senhor, Ele está voltando. Não haja dúvida nenhuma. Nós estamos esperando Jesus, não estamos esperando o anticristo, o antimessias. Quem está esperando o antimessias é para quem vai ficar. Quem está ainda na indecisão, não tem outra escolha, não tem outro Deus, não tem outra razão de estarmos aqui nessa terra a não ser por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não podemos jamais titubear. A razão de estarmos aqui é para adorar o Senhor Jesus Cristo e estarmos andando na contramão desse mundo. Na contramão desse mundo. E nós queremos compartilhar uma palavra prática, poderosa de Deus. Eu quero que você receba essa palavra. Primeiro vamos ler em Efésios, capítulo de número 3, versos 8 ao verso 13. Efésios, capítulo 3, do verso 8 ao verso 13. Amém. Já está até no televisor. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus que criou todas as coisas, para que pela igreja
para que pela igreja, diga comigo, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora, dos principados e potestades dos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Efésios capítulo 1, versículos 18 ao 23. Isso. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a quem? A igreja, a qual é o seu corpo. Somos nós, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém. Amém. Queridos irmãos, nós temos que entender que para a igreja chegar aonde ela chegou, e tudo que ela tem feito no mundo espiritual, isso atingindo tanto o mundo cósmico, o mundo físico, quanto o mundo invisível, sobrenatural, a igreja só pôde fazer e continua fazendo porque ela recebeu o poder e a força do Cristo vencedor. Ela está realizando ainda com todas as ações malignas, tentando suprimi-la, porque essa é a função do inimigo, é suprimir a igreja, é inibir a igreja, é fazer com que a igreja retroceda, é intimidar os membros, intimidar pastores, líderes, intimidar lideranças da casa do Senhor, para suprimir, para que a igreja fique recolhida, nanica, sem força. Mas eu quero te dizer uma coisa, o inimigo pode até tentar, o inimigo vai tentar, o inimigo vai perseguir, o inimigo vai tentar de todas as formas achincalhar, criar entraves, bloqueios. Ele vai fazer de tudo para que a igreja se torne inibida diante desse quadro, diante desse momento que nós estamos vivendo. Mas eu quero dizer, ainda que o inferno se levante, ainda que os demônios apareçam, ainda que as doenças, que as encrencas, que as aflições, as tribulações, Deus é maior. Deus é maior do que o seu problema, Deus é maior do que a sua angústia, Deus é maior do que a sua aflição, Deus é maior do que toda a ação do inimigo. E eu quero mostrar para vocês, porque desde o início, Deus sempre fez aliança com o homem, com a nação de Israel, para que a igreja nascesse. O que eu quero revelar para vocês é o plano de Deus através do tempo. Através do tempo, Deus nunca desistiu de levantar uma igreja, de levantar um povo. Nós sabemos disso. E Satanás tentou, porque
A obra dele não começou na terra. O inimigo agiu de forma a atingir o reino celestial. Diz que ele fez cair com as suas ações a terceira parte da população angelical. Era um anjo que portava luz, era um anjo que era auferidor de medidas. Os outros anjos tinham ele por referência, mas por causa do seu orgulho, por causa da sua insubmissão, ele caiu, e com ele foi também a queda da terça parte dos anjos. A luta começou nos céus, não começou na terra. E nós sabemos que aqui houve batalha no Éden. No Éden houve batalha. E o tronco da humanidade, o primeiro casal, sofreu a queda. Mas a Bíblia diz que quando o homem caiu, Deus fez aliança com o homem. Diretamente existem 7 alianças que Deus fez com o homem e com a nação de Israel para a provisão, para o nascimento de cada um de nós. Deus fez 7 alianças com a nação de Israel. E dentre essas 7 alianças, 3 alianças foram diretamente com os homens. E esses homens eram homens usados por Deus. Deus fez uma aliança adâmica, está em Gênesis 3, 16 ao 19. Deus fez uma aliança com Noé, está em Gênesis capítulo 9. Deus fez uma aliança com Abraão, está em Gênesis 12, verso 1 e 3. E Gênesis capítulo 13. Depois disso, Deus fez a aliança palestina. Antes de Moisés entrar na terra que manava leite e mel, a Canaã, Deus renovou aquilo que havia feito. Nenhuma aliança invalida a outra, mas uma aliança está aprovando, está reconhecendo o poder da outra. Então a aliança que Deus fez com Adão, a aliança que ele fez com Noé e com Abraão, agora ele estava complementando essa aliança na entrada da nação de Deus para a Palestina. Está em Deuteronômio capítulo 30, verso 1 ao 10. E essa aliança mais à frente foi considerada como aliança mosaica. Deuteronômio capítulo 11. Deus estava então confirmando a sua palavra através do tempo, até que chegou em Davi. Deus fez aliança com Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, e esse era um protótipo do Davi espiritual, por aquilo que ele fez no seu reinado, que ele conseguiu. E Deus falou: do seu trono não faltará sucessor, para que reine. E Jesus veio justamente da linhagem de Davi. Deus se compromete, segundo Samuel, capítulo 7, verso 12 e 13, eu quero ler esse texto, para que você entenda. Os tempos estavam se aproximando, o ministério da graça já estava sendo avisado. Quando teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. É claro que a dimensão da profecia aí é o estabelecimento que Deus iria cumprir tudo o que prometeu a Davi em Jesus Cristo. Em Jesus estava justamente
a realização de tudo aquilo que estava à sombra, escondido, é o texto que nós lemos, que estava escondido, oculto. E essa aliança vai se fortalecendo de Davi, vai para um novo tempo. É o tempo da nova aliança. Jeremias 31, versículo 31 ao 34. Deus fala à nação de Israel. E Deus fala com a humanidade. Deus fala com a humanidade. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei a nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração las escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. 34. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, dos seus pecados jamais me lembrarei. Glória a Deus. E essa profecia aponta para um novo tempo. Claro que eles não entendiam, porque o que regia os seus corações era a lei de Moisés, a Torá, e ainda o oficialato do culto, toda a obrigação do culto. Mas aquilo que era oculto, aquilo que estava previsto, viria na plenitude dos tempos, quer dizer, no momento certo. E esse momento, chega então o Salvador. A carta aos Efésios, Paulo está preso. Ele havia ficado 2 anos em Cesareia e agora 2 anos em Roma. Mas porém ele estava completando a sua missão. E ele se diz prisioneiro por causa da obra de Deus, sofrendo por causa da obra de Deus, que suas cadeias jamais lhe impediram, porquanto até aqueles que estavam ao seu lado estavam vindo do evangelho da salvação. E Paulo fala de algo muito importante, irmãos, nesse texto que lemos, que Cristo é a nossa maior aliança. Porquanto as outras alianças foram confirmadas uma após outra, nenhum desses que aliançaram com Deus foram capazes de trazer verdadeiramente o plano salvífico, o plano da redenção. Mas Deus, por meio do tempo, Ele fez a previsão profética, a visão messiânica, que em Cristo a maior e melhor e mais poderosa aliança seria feita e jamais seria quebrada, jamais seria desonrada. E Cristo cumpriu, o plano da salvação foi realizado em Cristo. E quando nós ouvimos falar a respeito da palavra igreja, a primeira vez que é mencionada na Bíblia foi na boca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas igreja era um termo comum. Isso, muito antes de Cristo, já era usado. 5 séculos antes de Cristo. Porque igreja, o seu significado original, fora da visão religiosa, está ligada a um grupo de pessoas que saem de suas casas para um determinado lugar, sair redundante, sair para fora. E era um uso comum dos debates políticos entre gregos e romanos,
para defenderem suas teses, suas teorias. Então a palavra igreja significa eclésia, que quer dizer uma assembleia de cidadãos livres. E com o passar do tempo, passou a adquirir um novo significado de edificação, de dedicação a culto religioso. Mas isso foi por empréstimo, isso foi para poder ativar o poder do sistema orgânico entre as vidas para um propósito de anunciar o Evangelho de Jesus. Eu quero dizer para você, preste atenção no que eu vou te dizer, e com muito carinho que eu falo, e com muito respeito, mas igreja não é templo. O que menos significa igreja é edifício. Isso aqui é um lugar que Deus nos deu. Temos que ter cuidado, sermos zelosos, respeitar, honrar. Não agimos de qualquer maneira. Mas isso aqui não é igreja. A igreja é aqueles que Deus tirou de dentro para fora. A igreja é eu e você. Somos nós. Igreja, no sentido da visão de Cristo, é um grupo salvo, lavado e remido no sangue de Jesus Cristo. Eu e você somos a igreja de Jesus. É muito comum as pessoas irem por identificação à igreja de pedra, à igreja de catedral, à igreja... Gente, teologicamente, biblicamente, isso não é correto. É aceito? É aceito por causa da questão civil e das obrigações que nós temos que ter com o país, no município. Mas igreja, é isso que está aqui, ó, batendo no meu peito, batendo no seu peito. É o nosso coração convertido, salvo, lavado, remido, entregue, obediente, servindo a Deus. Igreja é um povo que se humilha na presença do Senhor, que não fica achando que o pecado está do lado de fora, porque o culto começa do lado de dentro. O culto não começa do lado de fora de nós, o culto começa do lado de dentro. Nós somos templo do Espírito Santo. Não temos tempo a perder. A hora está se avançando. O relógio de Deus já está seguindo o seu destino. Eu quero dizer, queridos, que a palavra igreja está intimamente ligada ao contexto daquilo que faziam os gregos romanos. Mas agora, nós nos tornamos, por empréstimo dessa palavra, o termo emprestado, igreja, se tornou na visão de um grupo agora, lavado e remido no sangue de Jesus, para anunciar as boas novas e combater as forças espirituais da maldade. A eclésia, eclésios que foram chamados para fora. E numa visão, num contexto bíblico, nós podemos dizer que nós saímos do pecado. O Senhor nos arrancou do pecado, nos tirou e nos deu liberdade. Como Ele arrancou Noé, no meio de um povo corrupto, no meio de um povo que estava debaixo de maldição. Ele tirou Noé com as suas próprias mãos. O Senhor também nos arrancou pela sua graça, sua misericórdia, o seu poder. Vou dizer para os irmãos, escute isso que eu vou dizer, o que nós lemos aqui. A igreja é a última barreira para que Satanás não pise na humanidade como pisam em uvas. A igreja é a última barreira, porque tudo que Jesus conquistou, tudo que Ele fez, toda a obra, encerrando conclusivamente toda a salvação, Ele foi honrado nos céus. E tudo que Ele fez, o texto diz bem claramente, tudo que Ele conquistou, Ele entregou isso para a igreja.
para demonstrar, através dos tempos, versículo 9 do capítulo 3, a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Porque agora nós não precisamos mais de santo dos santos. Nós não precisamos mais de um sacerdote humano para interceder por nós. Nós temos o sumo sacerdote, aquele que está à destra de Deus. A igreja agora recebeu esse poder. O versículo 10 diz, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Eu vejo aqui, irmãos, o desejo desenfreado do inimigo, como ele criou a rebelião nos céus e vem lutando para destruir todas as alianças que Deus fez entre os homens e a nação de Israel. Ele também quis progredir com essas ações contra Jesus. Ele tentou no deserto. Ele levantou turbas barulhentas para matar o Senhor Jesus Cristo. Antes de que aconteça um dia do sacrifício da expiação. Mas nada disso ele teve vantagem. Ele não teve ganho nenhum em nada do que ele investiu contra Jesus. Porque estava se cumprindo o plano da salvação. A igreja tinha que nascer debaixo de um calor, de um poder, para poder prosseguir. Porque não pense que é fácil ser igreja, ser o corpo de Cristo, diante de tantas aclamações, diante de tantas ofertas do inimigo, arrancando pastores, líderes, freando a igreja, intimidando, colocando pecado no meio da igreja, desespero, colocando escândalo. Pensa que é fácil? Não é fácil levar o povo de Deus para a santidade. E ele tem feito de tudo para humilhar. Se não fosse a graça do Senhor sobre a igreja, há uma áurea de proteção sobre a igreja, amém? Ele não pode sobressair, ele não pode ser maior do que aquele que nos conquistou. Temos problemas? Temos muitos. Temos dificuldades? Muitas. Temos apertos? Demais. Mas a Bíblia diz que em meio a essa situação, em meio a essa construção adversa, a Bíblia diz, é pela igreja que Deus vai manifestar o seu poder. É pela igreja, é pelos irmãos, é pela tua vida, é pela minha vida, é pelas nossas famílias, que Deus vai mostrar ao mundo que Ele é poderoso. A igreja é a última barreira. O inimigo está tentando. A última barreira para enfrentar e combater as obras do diabo. Por isso, o texto é muito claro, irmãos. O texto nos mostra que a igreja ela vai operar no meio dos principados e da potestade no mundo espiritual. A igreja não é para recuar. Nós vamos sentir o hálito fedorento da boca do cão? Vamos. Vamos sentir cheiro de chifre queimado, enxofre da boca do inferno? Vamos sentir. Deus não chamou frouxos. Deus não chamou uma igreja covarde. Deus não chamou homens e mulheres para ficar entretido com outras coisas. Nós fomos chamados para guerrear, para batalhar, e é no mundo espiritual. O verso de número 10 diz, para que agora pela igreja, as múltiplas formas, as várias formas, várias maneiras da sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades celestiais.
Sabe, querido, quando você está aqui nesse ambiente maravilhoso, esse ambiente é um ambiente onde Deus trabalha, onde Deus fala. Mas acima desse ambiente existem potestades malignas, demônios tentando te devorar, me devorar, tentando criar escândalos, desespero, agonia. Não pense que Satanás para, que ele tira férias. Talvez você esteja olhando assim a sua família e diz: isso é comum acontecer. Tem que orar, irmãos, tem que expulsar o mal, tem que repreender. Você foi chamado para usar a sabedoria de Deus de várias formas, em vários níveis de batalha espiritual. Isso não está acontecendo porque é comum acontecer, está acontecendo porque sempre aconteceu. Sempre foi uma guerra, sempre foi uma batalha. Porque o texto diz: há múltiplas formas, multiforme sabedoria de Deus seja conhecida. Porque desde o Éden a sabedoria de Deus já havia sido revelada. E vem sendo revelada, 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 revelada. Eu quero dizer, queridos, que depois dessa barreira que impede o inferno dominar as pessoas mesmo, que impede Satanás destruir as pessoas como você estivesse pisando em uvas, amassando, o que impede o inimigo de não fazer isso se chama Igreja do Senhor Jesus Cristo. Esse mundo não está de cabeça para baixo, e pior, por causa da igreja. Depois dessa barreira, não restará mais nada. O mundo sofrerá os piores pesares. Depois que essa barreira for arrebatada, tirada, a Bíblia diz que o Espírito Santo será tirado. Queridos irmãos, imaginem vocês. Hoje nós não conseguimos ver uma aparição, uma transformação luciferiana, demoníaca. Os demônios trabalham no mundo invisível, mas chegará o tempo em que eles serão vistos como eles são. Eles se manifestarão da forma mais horrenda, mais terrível. A única coisa que impede deles não fazer isso agora se chama eu e você. Somos nós. Nós temos o sumo sacerdote. Ele intercede por nós. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Hebreus capítulo 8, versículo 1 e 2. O autor da carta aos Hebreus fala aos irmãos que estavam sofrendo opressão. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem, não o homem. Aonde ele está agora não foram os homens. Por isso que eu digo, olha, não fique impressionado com prédios, né? Tem gente que gosta de fazer turismo, ver Templo de Salomão, catedral não sei da onde. Gente, isso biblicamente, Jesus não mandou construir prédios. Se faz necessário, e que isso possa manter o campo da visão missionária para ajudar pastores que estão pregando. Que o dinheiro não seja uma soberba, uma arrogância, gente arrotando que tem tanto disso, avião, não sei, palhaçada, besteira. Isso não tem nada a ver com a verdade do Evangelho e da dimensão da guerra que nós estamos vivendo. Infelizmente, fizeram reino humano, trono humano, estão pedindo para Jesus se assentar. Eu já fui numa igreja que tinha um lugar lá reservado. Aí eu perguntei, o que é isso? Não,
É a cadeira de Jesus. Quase que eu desmaiei. Cadeira de Jesus, um trono. Não tem lugar para ele. Trono humano. É o que o mundo quer fazer, cara. Quer diminuir a honra, o poder, o louvor daquele que venceu todas as coisas. Hebreus capítulo 13, verso 10 em diante, irmãos. Eu tenho que terminar essa palavra, mas eu preciso concluí-la como o Espírito Santo me deu. Hebreus 13, 10 em diante. Possuímos um altar, do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do santuário dos santos pelo sumo sacerdote, com oblação pelo pecado, tem um corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial. Sabe o que é isso, né? Enquanto as pessoas querem entronizar Jesus dentro de um espaço, Jesus se acomode aqui. Ele sofreu fora daquela legalidade judaizante, daquela forma de culto. Ele quebrou. Olha, eu não habito em lugares feitos por mãos humanas. E por isso que ele morreu fora do arraial, fora de Jerusalém, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos aqui há de vir, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de quê? Sacrifício de quê? Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Sabe, queridos, o verdadeiro santuário, embora nós tenhamos a reverência, o cuidado, o zelo, eu sou muito cuidadoso com esse lugar, com esse espaço. Mas isso aqui é simplesmente um símbolo. A Bíblia diz que o verdadeiro santuário está no céu, onde o próprio Senhor Jesus, Ele é o sumo sacerdote. Lá. Mas eu quero deixar para você a importância de você ser a igreja de Cristo. Você não pode estar fora da comunhão, da participação do pão, do vinho. Eu quero deixar bem claro que nós não lutamos com forças quaisquer. As pessoas não julgam isso como se fosse algo importante. É muito importante. Tudo é importante. Quando você está em comunhão, na presença do Senhor, nós temos que parar com esse negócio de mediunidade gospel, essa correria de gente buscar bênção para lá, oração de fulano de tal. Pare com isso, você aprende, ou você vai ficar debaixo de uma condição de não ser abençoado. Porque o Evangelho, irmãos, é através do conhecimento. O Evangelho é quando você recebe um entendimento. É como eu preguei domingo passado aqui, esse negócio de culto de libertação, culto disso, culto daquilo. O culto é culto. No culto acontece libertação, livramento, provisão, tudo num culto só. Nós precisamos ter cuidado, porque não guardamos a essência do Evangelho. Se Cristo é o Senhor da tua vida, verdadeiramente você é livre. Uma pessoa que recebe Cristo pode estar endemoniada todo dia. Que serve ao Senhor não pode estar aí perambulando pela rua, porque os demônios, as entidades pegam pelo caminho. Então não conheceu o Evangelho, não trouxe o fundamento do Evangelho para a vida. Quando você tem essa compreensão, quando você tem esse entendimento do Evangelho, o poder de Deus opera na sua vida. Nós somos uma igreja livre, liberta, amém? Nós somos uma igreja lavada e remida pelo sangue de Jesus. Aleluia.
O mundo vai ver essa glória em você. Você pode dizer amém? Deus vai transformar pessoas aqui numa condição, porque a multiforme sabedoria de Deus vai ser através de você. Isso aqui é a casa do Senhor, irmãos. Aqui o cego enxerga, amém? Aqui o cego enxerga, amém? Aqui o coxo anda, amém? Você pode aplaudir o Senhor?